Antes de começar, eu gostaria de saber quem não conhece a VS ou quem já ouviu falar, poderia comentar um pouquinho se já conhece a VS ou não. Conheço, sou integrante. Legal, 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 gente. Faço parte, qualidade e operações, é isso aí. Legal, então tá bom. Para quem não conhece a VS, eu vou falar só um pouquinho sobre a VS. Ela é uma associação de voluntários na área da saúde. Hoje ela conta com 766 voluntários, onde temos 13 grupos técnicos. Eu e o Lucas, nós pertencemos ao grupo do GT de Operações, de Processos e Projeto. Hoje vamos ter essa palestra sobre o Lean Healthcare, um assunto muito importante, um assunto muito bacana que hoje nós trabalhamos em vários hospitais públicos ou filantrópicos e particulares. O Lucas Passamonte, é isso, né, Lucas? Não quero errar o nome. Passa monte, claro. Isso. Lucas Passamonte tem mais de 8 anos de experiência nessa área. Ele é engenheiro de produção, Black Belt. Também é engenheiro de gestão e processos de negócios pela UFRJ. Tem mestrado na clínica Ini Fiocruz, né, Lucas? Eu tô no mestrando ainda. Ah, você está no Falta um mestrando pouquinho. ainda. No Instituto Nacional de Infectologia. Tá Aqui. chegando lá, tá Tá chegando lá. chegando, tá chegando. Onde ele trabalha hoje, onde ele presta serviço hoje. Então, temos muita experiência hoje para ser compartilhado. E vamos começar então. Pessoal, vamos combinar aqui com vocês que qualquer dúvida é só vocês levantarem a mão, que conforme for o andamento, o Lucas vai responder também. Qualquer dúvida, se for porque quiser perguntar, pergunta para mim no chat também, que eu vou estar, se quiser escrever as dúvidas. Mas seria bom a gente interagir. Você está levantando a mãozinha, a gente para e a gente tira a dúvida com vocês, correto? Então vamos começar, Lucas. Ao áudio, isso. Opa, vocês me ouvem bem? Sim, Tudo bem? Vamos lá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, sexta-feira, né? Achei que vamos sextar de um jeito diferente hoje. É, Ele já me apresentou, meu nome é Lucas, e eu vou passar aqui. A ideia inicial é falar conceitualmente o que é o Lean, para quem não conhece, no primeiro momento. Desculpa a minha voz, estou saindo de uma gripe, estou meio anasalado, mas acho que está dando para entender bem. E aí a ideia inicial é trazer um pouco essa conceituação do Lean, para quem não conhece, e depois eu vou apresentar um estudo de caso real de como a gente pode aplicar em processos simples e ter bons resultados bons, né, assim, nos nossos hospitais, nas nossas instituições. É, Deixa eu ver. Então, aqui nesse primeiro slide, eu trago para vocês um pouco da história do Lean, tá? Então, ele surgiu ali num pós-guerra no Japão, ali 1950, mais ou menos. A gente tinha uma questão de escassez muito grande, né, por causa da guerra. E aí a gente tinha necessidade de produzir mais, né, com poucos recursos. E aí as metodologias, né, desenvolvidas pela Toyota essas técnicas, né, e metodologias foram sendo difundidas por conta desse cenário, tá? Então é o que a gente conhece, né, como sistema Toyota de produção, que é amplamente aí conhecido e falado, enfim, quando a gente fala desse tema. Tá? Então, qual era o objetivo, né? Resumindo, o objetivo era reduzir os desperdícios, dando valor para esse cliente, né? Nesse momento, né, justamente por esse período de escassez, era muito mal visto assim você ter produções em larga escala, né? Então, o objetivo era você produzir o que o cliente queria, quando ele queria e na quantidade que ele queria, tendo ali aquela coisa enxuta, produzindo exatamente o que era efetivamente necessário, tá? Então, desde o início, né, desse modelo,
aí se busca essa questão da padronização e da racionalização das atividades, né? Que é o que a gente chama de Kaizen, que é um outro conceito que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? E aí, quando a gente vai andando nessa linha do tempo, em 1980, mais ou menos, a gente começa a ter os sinais do Six Sigma, né? Que a gente ouve muito assim, Lean Six Sigma. E aí esse Lean Six Sigma, ele teve assim seu destaque na Motorola, e aí a Motorola começou a ter uma vantagem, né, competitiva diante dos seus concorrentes, e aí acabou ganhando com seus concorrentes estrangeiros, né, enfim, e aí conseguiu vender produtos de melhor qualidade com custos inferiores. Então isso chamou a atenção, e aí uma outra metodologia que, agregada ao Lean, funciona aí como, eu acho que é a chave para muita coisa, tá? Então, a gente aumentou a qualidade e teve um maior rendimento desses processos. E aí, mais tarde, em 1995, mais ou menos, essa metodologia, a aplicação dessas ferramentas ficou muito famosa pela GE. Tá? No Brasil, os primeiros sinais, né, cenários de Lean que a gente tem foi em 1997, mas basicamente focado na indústria automobilística ou, enfim, outros tipos de indústria. E é uma coisa relativamente recente na saúde, tá? É, não recente, tipo 5 anos, mas é uma coisa que já vem aí dos anos 2000 para a saúde. E hoje a gente fala ali, esse ponto de 2019, a gente fala muito sobre uma atitude Lean, um pensamento Lean. Então, é mais do que você usar isso no seu dia a dia, num projeto específico, mas você ter isso no seu comportamento, no que você pensa, como você pensa num processo, você já pensar aplicando esse tipo de metodologia. Eu vou passando, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode interromper e aí a gente vai conversando, tá? E aí, indo para próxima questão, que eu falei que é o Kaizen. O Kaizen, na verdade, é o coração do Lean, né? É a questão de você eliminar o desperdício agregando valor para o cliente. A própria palavra vem, né, da junção de Kai, que é mudar, Zen para melhor. Então, é uma mudança para algo melhor, uma mudança constante ali enfim, para um processo melhor, para um produto melhor, para um serviço, para o que você entrega, né, para o seu cliente. E aí o Kaizen vem muito com essa ideia de que a melhoria é um trabalho de todos, né, com a ideia da descentralização da melhoria. O que isso quer dizer? É que, na verdade, a melhoria tem que acontecer de forma autônoma, com as pessoas que estão ali na ponta executando as tarefas. Não ficar exclusivamente presa na mão do especialista ou daquele cara que cuida de projetos no seu hospital ou na sua empresa. A mudança, ela vem de quem opera também. Então, assim, é melhorar todo dia, melhorar um pouquinho todo dia para que a gente alcance, estudar todo dia. Ah, hoje não deu certo, né? O que a gente fez de errado que se mudar, a gente pode melhorar amanhã? É mais ou menos essa ideia, né? Da gente ter essa cultura, tá? E aí, para você fazer Kaizen, né? Você precisa de tempo, né? Você ter essas discussões do que a gente pode fazer, o que não pode, o que funciona, o que não funciona. A gente precisa ter um foco, né, no que a gente quer alcançar, e o método, né? Como que a gente vai alcançar como que a gente vai alcançar esse nosso objetivo? Como que a gente vai fazer isso? Então, o Kaizen é mais ou menos essa ideia, e eu estou falando assim de forma mais simples para que talvez quem não conheceu o assunto consiga entender, mas eu acho que está claro. E aí aqui eu trago um pouco do 5S, que também é super presente na cultura Lean. Então, a gente tem 5 S e cada S desse é um tipo de senso, tá? Então, a gente tem esse senso de utilização, que é... Ah, meu Deus, apertei aqui o negócio. Vocês estão vendo direitinho, tá? O 5S, ele vem com a questão das mudanças comportamentais no seu dia a dia, né? Então, esse primeiro, ele vem com o fato de você descartar tudo que pode ser descartado. Você tem ali, e aí quando eu falo tudo que pode ser descartado, não é só do processo. A gente pode pensar até no ambiente que a gente está, a nossa mesa de trabalho, por exemplo. O que tem na minha mesa que eu estou ali acumulando e que poderia ser descartado, que não é algo
que eu vá realmente utilizar, né? A gente vai acumulando ali umas coisas e tal, e aí a gente pode pensar no 5S até nessa perspectiva. Então, esse primeiro, ele vem com essa ideia de descartar tudo que pode ser descartado para que as coisas funcionem, fluam melhor. O segundo, Seiton, é o senso de ordenação. Então, uma vez que a gente liberou esse espaço, com o que se manteve, a gente vai organizar isso. Então, o que eu uso sempre, eu vou deixar em cima, o que eu pego, sei lá, uma vez no mês, eu deixo numa outra parte, deixo as coisas mais organizadas para eu saber onde está quando eu for trabalhar, quando eu for pegar, saber ter ali a minha mesa, ou enfim, os meus processos. Eu estou falando no sentido da mesa porque eu acho que é mais fácil das pessoas visualizarem, né? Mas essa questão. Tem o senso de limpeza, que aí é no sentido de identificar e eliminar rotinas que causem bagunça, que causem desordem na nossa rotina. Tem o senso de saúde, que aí é vinculado a tudo que para a gente manter, na verdade, tudo que vai ser mantido, que vai se tornar um padrão na empresa. Eliminar processos que não agregam, que não são padronizados, que não, enfim, que não tragam ali um valor, tá? E o último, que é a disciplina para conseguir manter o 5S funcionando. Então, é esse senso, né, de que aquilo é importante, de que aquilo precisa ser mantido e que isso tem que estar incorporado nas equipes. O próximo aqui eu trago um pouco do Six Sigma, que é diretamente relacionado com o DMAIC, né? O DMAIC, ele é a chave para você colocar em prática um projeto Lean Six Sigma, tá? E aí o DMAIC, ele é dividido em 5 etapas, como vocês podem ver aqui. A gente tem o D, o M, o A, o I e o C, na verdade é uma sigla. E aí cada uma dessas significa uma coisa e é uma etapa desse modelo, né? Dessa metodologia. Então a gente tem o D, que é o definir, e aí é nesse momento que a gente faz um alinhamento, que a gente define o ambiente que a gente vai trabalhar, que faz, né, esse conhecimento detalhado dos processos que a gente vai abordar durante o estudo, né, e quais vão ser as ações, né, o que a gente vai fazer a partir disso. Inclusive, é super importante a gente focar nesse slide, porque o projeto, né, o estudo de caso que eu vou apresentar em seguida, ele foi todo estruturado, por ser um projeto Lean, ele foi todo estruturado pelo DMAIC. Então, a gente vai ver, de fato, a aplicação dessas 5 etapas, tá? Então, depois a gente tem o M, que é o medir, e aí a gente tem a observação dos processos no campo, a medição dos indicadores, a medição das atividades, é a parte que a gente fala assim, beleza, esse é o meu problema, mas quais são os números? Como que está o cenário atual? É aqui que a gente faz essa medição. E aí a gente vai para o analisar, que a gente pega esses resultados, né? A gente pega o que a gente definiu, pega o que mediu, e aí a gente analisa, né? É a avaliação, valida se está tudo correto, valida as ações que vão, as propostas de ação de melhoria. Então a gente pega os dados que a gente tem, vê o que pode ser feito, avalia e cria uma proposta de melhoria, tá? E aí a gente passa para a próxima etapa, que é o melhorar, que aí como é o improve, né? Do inglês. Eu acho que é o único que troca a letra. E aí é o momento em que a gente, de fato, aplica, né, essas melhorias que a gente definiu no analisar, que a gente vem, né, juntando das outras etapas, mas a gente definiu no analisar. Então, a gente vê quais são os eventos de ação imediata, o que a gente pode fazer, executa o projeto, roda e vê os resultados ali que a gente obteve. E, por último, tem o control, que é a última etapa, que a gente monitora os resultados e avalia se a gente alcançou o objetivo que a gente definiu e de que forma a gente vai trabalhar para que isso, de fato, vire uma melhoria permanente, né? Ou que a gente tenha ciclos de melhoria naquele processo ali. Tem uma mensagem aqui, eu não sei. Ah, famoso, né? O 5S, eu vi agora. Já passei por ele. Então, o DMAIC é essa ferramenta. Falando assim, talvez pareça um pouco abstrato, mas a gente vai ver mais à frente como que a gente utiliza, e é super importante, tá? Para a gente conseguir tirar os projetos do papel e fazer acontecer.
E aí aqui é uma coisa que eu entendo como sendo primordial, assim, para qualquer trabalho, que são os 3 P's, tá? A gente precisa ter propósito, então, assim, onde que a gente quer chegar? E isso a gente define no The Mic, né? Onde é que eu quero chegar? Ah, eu quero melhorar meu resultado X em tanto tempo, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essas metas, né, com focos objetivos, com coisas que a gente consiga mensurar e que a gente consiga, de fato, observar ao longo do tempo, coisas concretas. O outro P é o processo, então, como que a gente vai chegar nisso? O que que a gente vai mudar? Dá para mudar? Não dá para mudar? Qual vai ser o caminho que a gente vai fazer para chegar nesse propósito? E talvez não, com certeza é o mais importante, que são as pessoas. Como que a gente vai engajar essas pessoas para que elas entendam esse propósito, sejam convencidas desse propósito né, que está sendo proposto, levado para elas, participem desse propósito, na verdade, e façam os processos acontecer. Então, acho que assim, pelo menos na minha experiência, essa parte de pessoas é o ponto principal. Até porque, enfim, vou trazer aí, eu acho que, não sei se é no próximos 2 slides, os desafios, né? E eu acho que mudança de cultura é o maior desafio que a gente tem hoje em qualquer instituição, inclusive nos hospitais. Então, essa questão de pessoas é muito importante. Aqui, um pouco mais sobre o Lean, né? Voltando, a gente desprendeu um pouco, falou um pouco sobre outras coisas, mas voltando agora para o Lean. O Lean, né, basicamente, o foco dele é eliminar tudo que não agrega valor, seja atividades, processos, materiais, tudo que não agrega valor para o cliente precisa ser eliminado e reduzido, tá? E aí aqui eu trago os oito desperdícios do Lean. Então, a gente tem desperdício por defeito, desperdício por espera, tipo assim, o tempo que o paciente está esperando, por exemplo, para fazer um atendimento, é um desperdício para ele, porque isso não agrega nenhum valor para ele. Então, como que a gente pode fazer para reduzir essa espera desse paciente, por exemplo? O Lean vem muito nesse caminho, entendeu? Transporte, de movimentação, de superprodução, de estoque. E aí, quando eu falo de estoque, está super conectado com aquela questão lá do fundamento do Lean mesmo, lá do pós-guerra, da escassez de recursos, de você produzir só o que é realmente necessário para que você não tenha esse estoque, enfim, esse acúmulo de coisas. Processamento excessivo e um talento não utilizado. Um talento perdido, né? Uma pessoa que poderia estar ali colaborando para um processo, para uma coisa que está sendo subutilizada ou sendo utilizada em outra função, é também um desperdício, né? Porque ela poderia estar ali colaborando muito melhor para o seu processo, para o seu, enfim, pro seu hospital. E aí, Lucas, oi? oi, me permite uma parte, Claro, justamente fica à nesse vontade. ponto do desperdício, tá? Aham, Ah, sempre que eu chegava em algum hospital, dizia assim, vamos implementar um projeto Lean Healthcare. Mas só que, pensando assim, que o Brasil tem muitos hospitais pequenos, certo? Alguns gestores não tão bem preparados, pessoas não conhecedoras de alguns assuntos, eu cheguei a uhum. ouvir assim de alguns, não tem uma palavrinha melhor do que Lean Healthcare, não tem alguma coisa mais simples. Assim, coisas que acontecem no dia a dia. E aí, nisso aí eu fui desenvolvendo alguma Você já coisa. vê aí a resistência, né? Não, não, justamente. Não, essa aí me pegou assim, tá, não tem uma palavra melhor. Pô, o método é esse, tá? Aí o que que eu comecei a perceber? Que dentro da nossa grade de conhecimentos do Lean, o mais importante é a redução de desperdício, certo? Sim. Certo, naquela história de melhoria contínua, redução de desperdício e pessoas felizes, ou seja, respeito pelas pessoas, tá? O que o gestor hospitalar quer entender melhor é como é que se reduz o desperdício. Tá? Isso eu acho que para ele, assim. Então, o que que eu fiz? Eu troquei a palavra. Vamos implantar Lean Healthcare para vamos reduzir desperdício? Que, na realidade, vamos usar o Sim. método, a metodologia Lean, só que falando a linguagem do gestor, Já quebra a certo? barreira ali, né? Tá legal. Daí comecei, achei legal isso. Aí o que que eu fiz? A partir desses 8 desperdícios, essas 8 classes de desperdícios, eu comecei a listar onde é que estão os desperdícios nos hospitais. Nesse momento eu já tenho 180 situações listadas, tá? Dentro Poxa, que dessas, bacana, Jaime. disso aí, onde é que estão os desperdícios nos hospitais? Situações do dia a dia, situações que acontecem, tá?
e essa lista não para de aumentar. Cada dia, ó, tem mais uma situação e vai encaixar. Ah, isso aqui é processo, isso aqui é gestão de estoque, isso aqui é questão de processamento e tal. Ou seja, fui desenvolvendo. Ou seja, Uhum. eu não perdi o foco no Lean, mas eu apenas troquei o nome. E Sim. realmente os caras, pô, que legal isso aí. Tipo assim, ó, como se eu estivesse inventando uma coisa nova. Ah, mas Sim. eu. E na Fiquei realidade, curioso. Fiquei curioso com essa lista aí. é, tá à venda. Não, podemos conversar, podemos conversar. Inclusive, de vez em quando no LinkedIn eu coloco alguma coisa sobre. Eu pego um ponto da lista e coloco como um texto no LinkedIn. Bacana, Ah, bacana, bacana. Super importante, né? E aí é isso, às vezes a gente muda uma palavra e a gente traz a pessoa para o jogo, né? Para perto da gente, né? Porque existe de fato, eu estava até conversando com o Paulo um pouco antes da gente começar aqui, que assim, na saúde, assim, né? Que é onde eu estou inserido hoje, a gente vê muitas chefias, muitas lideranças que não foram preparadas para estarem ali como chefias e lideranças, né? E aí muitas dessas pessoas não conhecem de fato essas metodologias, não conhecem, né, não tiveram esse tempo para essa maturidade profissional. As as pessoas pessoas são não muito conhecem os boas, processos. é isso, as pessoas são muito boas tecnicamente e elas se tornam chefes dos setores por serem boas tecnicamente, o que não as torna obrigatoriamente bons gestores, né, ou enfim, né, pessoas preparadas para de fato assumir aquilo ali. Mas é isso, super obrigado pela participação, Jaime. Vamos seguir. Então, aqui eu listei alguns desafios, né? Eu fiz oito desperdícios, resolvi botar 8 desafios, que eu acho que são coisas que a gente precisa pensar na hora de executar um projeto, tá? Principalmente, né, com esse foco de Lean. Então, acho que o primeiro desafio é a resistência à mudança. Essa questão que eu já me trouxe, das pessoas talvez não receberem tão bem por ser um nome em inglês, ou por ser uma pessoa de fora querendo mexer ali no meu trabalho. Então, sempre tem essa resistência à mudança. E aí você precisa, eu falo no meu trabalho que a gente precisa tomar muito cafezinho. A gente precisa ali fazer aquela socialização, conhecer as pessoas do setor, conhecer o serviço, trazer a pessoa também para o projeto. Então, acho que o primeiro é a resistência à mudança. O segundo desafio é a capacitação e treinamento, porque assim, a gente precisa que a alta, né, gestão, alta administração esteja envolvida no processo, no projeto. A gente precisa que esses treinamentos e capacitações aconteçam periodicamente pela troca, né, de pessoas. Se a gente quer manter essa cultura, a gente precisa de fato que esses treinamentos aconteçam. Em muitos casos, né, a gente tem recursos limitados, e aí eu estou falando até de hospitais particulares mesmo. Às vezes, a gente tem recursos limitados para alguns tipos de projeto, então a gente precisa pensar que isso pode dificultar a melhoria contínua, mas que a gente pode fazer melhoria com baixo custo ou utilizando o que a gente já tem de recurso no próprio hospital. O quarto é gestão e liderança. A gente precisa desse comprometimento, né? A gente precisa que o gestor mostre para a sua equipe que existe um comprometimento da instituição, de que eles estão de fato envolvidos naquilo ali. Integração de sistemas da informação, e aí assim, eu acho que cada vez mais, né, no mundo que a gente vive, esse é um ponto super relevante, que é a questão de você ter sistemas que conversam, né? De você não ter informação picotada uma parte em cada lugar. Então, essa integração de sistemas para que a gente tenha análises mais robustas, que a gente consiga conectar a informação é super importante. E é um desafio hoje. 6 é o engajamento, e aí tá muito relacionado com o ponto 4 ali, que eu falei do comprometimento das lideranças, né? Então, o engajamento das pessoas vem com essa comunicação, vem com essa demonstração da importância do projeto. Burocracia e regulações, que eu botei como ponto 7, que aí dependendo da instituição, né, que você atue, né, principalmente de setor público, pode ser que algumas questões regulatórias e burocráticas atrapalhem o seu projeto ou dificultem, ou, enfim. Então, isso precisa ser mapeado também quando a gente vai fazer um projeto desse tipo, dependendo né, da abordagem. E o 8, que é a manutenção dessa cultura de melhoria, né? Então, a gente precisa, de fato, que as pessoas se mantenham né, ali com essa ideia, né, dessa melhoria contínua, esse estímulo de procurar de que forma elas podem fazer melhor.
E aí, aqui, eu venho de fato com o Lean Healthcare, tá? O Lean Healthcare, ele fica sobre 3 pilares, que aí eu vejo como melhoria contínua e eliminação de desperdícios, que é o do Lean, padrão. E aí a gente tem um foco no paciente. O Lean Healthcare, ele é basicamente tudo que a gente faz de melhoria contínua, eliminando desperdício, fazendo melhor e tal, só que com foco no paciente. O paciente, ele é sempre o mais importante. Qualquer processo que a gente vai fazer, projeto, enfim, isso é para o hospital, é para o paciente, tá? E aí, em volta, eu botei alguns nomes de ferramentas que a gente usa nesses, enfim, no Lean, e eu queria saber de vocês agora, eu queria abrir para ouvir se vocês já tiveram alguma experiência, se vocês conhecem alguma dessas ferramentas, como que foi. Queria ouvir um pouco de vocês, já que é um treinamento, queria essa participação aí de vocês. Quem que é o primeiro? Quem que é o primeiro a falar algumas ferramentas que está aí no quadro? Bom, eu conheço. Qual, Jaime? O Jaime Todos? é craque já, o Jaime é craque. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Eu sou noite, boa noite. Catarina. Olha, Boa eu usei noite, muito isso Catarina. daí, porque a gente fazia muito treinamento Lean Six Sigma, né? Eu tive contato com isso há 10 anos atrás, quando eu estava na Prevent Senior, acho que todo mundo conhece aqui, a maior operadora de saúde para 50 mais. E eu tinha um chefe que era engenheiro, e ele que trouxe a metodologia Lean Six Sigma para lá. Então foi uma mudança de cultura, a gente começou a formar turmas, né? E começamos a trabalhar com os projetos na área da saúde, centro cirúrgico, tudo, desde do mais básico, que era tempo de espera em consultório, em ambulatório, o que a gente pode fazer? É claro que a gente não usa todas as ferramentas para todos os projetos, né? Sim, Pocaiô, a sim. gente usou muito pouco, mas assim, todas as ferramentas acho que a gente já usou um pouquinho, tirando o Pocaiô aí, entendeu? Mas, gente, sensacional é usar, mas assim, é disruptiva. A gente ainda tem muita resistência das pessoas para usar a Lean Six Sigma. Na hora que você falar, vamos fazer um projeto Lean Six Sigma, meu, você parece o estranho no ninho. Então, Construir uma assim, parede na hora, né? Assim. então, assim, como o Jaime falou, você tem que inventar um outro nome. Vamos fazer um projeto de melhoria? Vamos Melhoria meter contínua, né? De melhoria melhoria, o pessoal já contínua. começa, já, legal. Exatamente, gente, porque assim é muito ainda assim Resistente mesmo. alienígena para as pessoas usarem. É uma coisa assim que elas já basicamente fazem, né? O Ishikawa, o 5S, o Saipoc, né? O que a gente tem aí? Começa aí pelos 5 porquês, né? Faz aí, a operação não está dando certo, por quê? Mas por quê? A hora que você chega no quinto porquê, não tem nem mais, a pessoa não sabe nem mais o que está fazendo. Então, assim, eu amei esse tema. Lucas, muito legal você trazer esse tema para a gente, porque traz aí uma reflexão super legal para a gente. Também revisei alguns conceitos, porque eu sou Black Belt de formação, mas olha, Lucas, faz tanto tempo já que eu não uso muitas das ferramentas aqui. Então, assim, por todos os lugares que eu passei, as empresas que eu passei, eu consegui usar e treinar algumas pessoas em algumas ferramentas. É muito legal. E quando você capacita, eles viram replicadores. Então, assim, o que Sim. você está trazendo, que o Paulo trouxe aí, é sensacional, gente. Eu não dá para falar muito, porque eu estou com meu pitiquinho aqui no colo, a gente está estudando aqui juntos, tá? Então, muito obrigada, muito legal trazer assim a experiência de vocês. Eu amei de verdade e estou gostando muito, mas assim, é maravilhoso. Eu amo trabalhar com isso, eu vejo o resultado real, né, de custo, de processo, de pessoas, né, do que você pode ser enxuto na operação. Então, só tem que agradecer e falar, gente, funciona, façam. Obrigado, obrigado. Posso falar Fica um aí que pouquinho, vai ter Lucas? mais, fica aí que Para vai dar ter um mais. exemplo. Vamos para o próximo. Não, Lucas, inclusive, né, no LinkedIn, uma vez botaram um quadro que eu achei muito interessante, é um comparativo das ferramentas dos métodos de análise e resolução de problema. Então, o cara colocou lado a lado o PDCA, o A3, o relatório A3, tá, o DMAIC e o 8, Eu 8D. acho que eu acho que eu vi isso recente. Eu acho que essa Eu achei semana eu muito vi um legal assim, quadro o dele. cara, ou seja, as ferramentas são muito parecidas com utilizações diferentes.
Tá? Se Inclusive, o estruturam de 8D, forma diferente, mas o foco é o mesmo, né? exatamente. Ele coloca até uma ferramenta 8D, que essa realmente eu não conheço, mas ele coloca junto, faz uma analogia. Eu vi, é muito bacana mesmo. Uma Obrigado, ferramenta Jaime. bacana que eu acho legal, Lucas, que eu já utilizei no hospital, vou dar uma parte, é o Kanban. O Kanban, já trabalhei em alguns hospitais e a gestão visual, quando as pessoas olham e não tem mais aquela perguntinha, que horas que o paciente saiu, quando que o paciente, qual paciente chegou, você coloca um quadro Kanban ali, com a entrada, saída, com as etiquetas, já acaba esse problema de turno, aquela coisa. Ah, o turno não passou aquilo, não passou aquilo lá, então o Kanban também é uma ferramenta muito potencial também nessa. Bota ordem na casa, né? Aham. O Alexandre quer falar? Pode falar, Alexandre. Opa, boa noite. Obrigado aí, ouvir Paulo, Catarina também, além do Lucas, né? A contribuição de todos vocês aqui vai deixando cada vez mais rico aqui. E como a Catarina mencionou, para quem já estudou e não pratica, a gente vai esquecendo de algumas coisas. E também fazer esse tipo de fórum aqui traz até um gatilho para a gente ver por que a gente não está utilizando e por que a gente não pode restartar. Eu também fiz formação na parte de Lean, eu fiz primeiramente Lean Manufacturing, né? Que, que é mais voltado à questão da redução de desperdícios, e depois o Six Sigma, que faz esse compilado, né? Coloca um pouco de qualidade também nesse negócio e deixa a coisa ainda muito mais interessante. E minha formação base é na parte de logística, planejamento de estoque. Então, assim, Paulo, utilizei pra caramba aí o Kanban, cara. Nossa Senhora, É. como deu assim um respiro na parte de dar um fluxo contínuo nas farmácias satélite, no almoxarifado, na farmácia central, na contagem de fazer estoque. Pô, a utilização do cartão foi assim algo muito bem utilizado. A gente fez a implantação em um hospital e aí foi tão bem visto, foi um projeto piloto. Concordo também, Jaime. A gente tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas. A gente tem que utilizar a linguagem que faça as pessoas entenderem. Quanto mais simples for, mais engajada a turma vai ficar. Então, usar um nome, um jeito que a galera entendeu, tá tudo certo. É muito mais vantajoso do que ficar utilizando nomes complexos. Igual Just in Time. Como a gente trabalhava com parte de suplementos, então, assim, utilizei o conceito Just in Time. Não ficar explicando metodologia de forma complexa. Aí fala de uma forma simplificada. Então, outra ferramenta que eu utilizei do Lean foi o Just in Time, que tem Você muito tem a que ver com falar esse para o tipo público que está te ouvindo, né? que é assim, o conceito de estoque, né? Estoque é dinheiro parado. E para uma instituição, você fazer grandes estoques arrojados, isso é ruim demais. Não pode faltar também. Porque Sim. é o pulmão de uma instituição de saúde, é você ter um suprimento ali. Imagina você não tem um medicamento, você não tem um material. Poxa vida, é um risco muito grande. Então, utilizei bastante a questão do just in time, fazendo alinhamento com os prestadores, com a parte do compras, né, dentro do hospital, até pela insuficiência, inclusive, de armazenamento. Poxa vida, você não tem lugar suficiente para você colocar um montante de materiais, então você tem que ter toda uma inteligência de negócio. E o Lean, meu amigo, foi surreal. O 5S também, enfim. Só dando alguns exemplos aqui para não repetir o que já foi dito, mas ó, Kanban, Just in Time, utilizei e é sensacional. Revolucionou, Obrigado. então. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, que ele citou que usou o Kanban. Como é que seria um exemplo prático da utilização do Kanban no hospital? Então, Eu tem usei como. na parte de... Ah, desculpa aí. Pode falar, Alexandre, pode falar que daí eu complemento. Pode Eu falar. fiz o seguinte, eu utilizei na parte de suplementos. Isso. Então, dentro das farmácias satélite, nos dispensers no BIM, a gente criou cartões para ter ali o estoque máximo, o ponto de pedido e a parte de reposição. Então, como é que ficava? A gente, primeiramente, fazendo um estudo médio de determinado item, a gente sabia, olha, sempre quando atingir determinado nível, você tira um cartão e coloca ali nesse painel de gestão à vista para que se possa fazer a reposição desse item antes que falte, para não ficar aquela coisa lá de alguém tá precisando de preparar algum medicamento e tá esperando alguém lá da farmácia tá vindo retirar. Além de potencializar
a questão da produtividade, porque é horrível. A pessoa que faz a reposição de material tem que ficar circulando no hospital toda hora para ficar fazendo reposição de BIM. Ah, mas o hospital não tem um sistema de inteligência. Pô, a gente tinha o TASI lá. Mas posso te falar, a questão visual e esse modelo, vamos dizer, artesanal, é muito mais valioso do que uma implantação de um sistema de informação tão requintado. Até, Jaime, no processo de contagem de inventário, ficou tão mais simples, porque você já tinha organizado os lotes, a quantidade separada. Então, você faz a contagem em números grandes, não por unidades. Então, assim, uma das aplicações que eu fiz na utilização do Kanban foi nessa parte aí dos suprimentos. Mas aí, Jaime, também me coloca à disposição aí, assim como todos aqui, se quiser trocar figurinha, maior satisfação também de explicar com mais detalhes como é que eu fiz a implantação lá, tá bom? Então, Jaime, o Alexandre, só complementando o que o Alexandre falou, é isso mesmo. Eu também utilizei o Kanban no hospital em Viamão, quando eu trabalhei num projeto ali pelo Sírio, Aqui e pertinho de casa. pertinho de casa, o Instituto de Cardiologia. Ano passado eu fiz o Linhas de Emergências ali em Viamão, e se então eu faço um convite. O Gutierrez, doutor Gutierrez, que está hoje na direção, quer um exemplo prático, pode ir lá em Viamão, que lá tem o Kanban na parte da enfermagem. A gente colocou o Kanban na parte da enfermaria. Esse exemplo que eu dei de Kanban foi uma parte que é pacientes que chegam, horário que sai, aí classificamos quais são os pacientes de risco. Então lá tem um Kanban e lá no Instituto. E como o Alexandre falou, aí eu apliquei um Kanban, como eu estava em Viamão, em Fortaleza, no Sopai Infantil, na parte da farmácia. Que foi tudo igual o Alexandre falou, usando cartões, para você ter o controle do estoque, para você também não ter muito material sobrando. Você tem material sobrando, aí tem medicamentos que vencem, daqui a pouco é desperdício, joga fora, entendeu? Então, teve esse quadro. E a gente trabalhou no Hospital Sopai e no fornecedor dele também. Porque o nosso fornecedor, né, Alexandre, depois tem que estar andando junto. Não adianta só ali o hospital estar andando junto. Você trabalha um pouco com o fornecedor para ele entender a metodologia também. Show de bola. Muitas contribuições. Bacana. Tem mais alguém que queira aí falar? Qualquer coisa, então eu vou seguir. Qualquer coisa vocês me interrompam e a gente complementa. Seguindo, né, a questão, a gente fecha aqui o Lean Healthcare, e aí eu trouxe um conceito que está relativamente em alta e que é uma coisa muito importante no sentido aí da gente ter esses indicadores e conseguir medir, né, conseguir acompanhar os nossos resultados, que é a interoperabilidade. Nada mais é um nome grandão, esquisito, mas nada mais é do que a gente ter trabalhos, processos, e aí a gente pode falar inclusive de sistemas que interoperam para alcançar ali gerar uma informação, gerar alguma coisa. Então, foi o que eu falei lá atrás, da gente ter conexão de diferentes sistemas, enfim, para a gente conseguir medir, ter os nossos resultados, ter os nossos indicadores e conseguir trabalhar com foco nessa melhoria. E agora, eu acabei a parte de conceitos e eu vou entrar para o estudo de caso. O estudo de caso que eu vou trazer é um estudo de caso real. Eu tirei a identificação do local onde ele foi aplicado, mas é um estudo de caso real. E a gente, né, eu como equipe, obviamente, fez um processo de melhoria utilizando o Lean no processo de auditoria de prevenção de IRAs, né, que são infecções relacionadas à assistência em saúde. Eu não sei se tem alguém que é da área de CCIH ou enfermagem que tenha familiaridade com o tema aqui hoje? Eu não sei se temos, mas enfim. Sim, boa noite, sou Sim. enfermeira. Oi, deixa eu ver quem é. Juliana. Oi, Juliana. Bem-vinda. Então, o processo que a gente vai abordar é relacionado, né, a esse processo de auditoria de prevenção de infecções. E, assim, para contextualizar, é um projeto que não é super recente, mas é um projeto recente, foi em 2020.
eu achei interessante porque ele traz a questão da pandemia e os diversos desafios que a pandemia trouxe para a gente com relação a fluxos e processos, né? A pandemia potencializou e às vezes até nos forçou, em alguns cenários, a precisar aplicar metodologias e melhorar fluxos e processos para que a gente conseguisse manter a operação dos hospitais. Então, eu acho que é um case bacana, né? Um caso bacana para a gente usar como exemplo, né? De como o Lean pode ser aplicado e como a gente pode alcançar bons resultados com ele. Tinha alguém querendo falar? Eu ouvi um microfone aberto? Acho que não, né? Não tem nenhuma mensagem. Então, beleza, vamos lá. Aqui, então, como eu falei, gente, o caso ele foi todo estruturado usando a ferramenta do DMAIC, que eu apresentei lá atrás. Então, o primeiro ponto, assim, vai ter sempre nesse título azul qual é a etapa que a gente está. Então, nesse primeiro ponto, eu tenho definir, tá? Que aí eu conto aqui a história, né, para vocês, né, de onde está sendo o contexto, né? Então, é um hospital, no Rio de Janeiro, que tem cerca de 150 leitos operacionais, tem atendimento emergencial adulto pediátrico, neonatal e obstétrico. Né? Aqui eu botei uma divisão de como os leitos se dividem, basicamente. Missão, visão, então, assim, é o cenário. Esse é o lugar do nosso estudo, tá? Passando para o próximo, deixa eu só ajeitar aqui para eu conseguir ver tudinho. Isso, beleza. Passando para o próximo, ainda no definir, né? Então, o que justifica esse projeto? Então, explicitar a importância de uma gestão estratégica de processos e dados das auditorias de qualidade a fim de identificar, mapear e solucionar os principais problemas da instituição. Então, o projeto foi aberto com foco na melhoria do processo de prevenção de vírus, porque eu já falei lá na frente quando eu anunciei o título do case, né? E aí, assim, aqui também, nessa etapa, a gente já diz o que a gente se limita. Então, por exemplo, esse projeto, ele tinha esse foco na melhoria do processo de auditoria, mas ele se limitava a não realizar análise crítica sobre os critérios, que são questões técnicas, tá? Então, ele se focou no processo, e todas as questões técnicas sobre os critérios de auditoria não foram mexidos nesse projeto, tá? Porque são definidos de acordo com literaturas e normas e pelos setores do hospital. Alguém? Não. Vamos lá. E aí, aqui eu já aplico o CIPOC para a gente mapear como que a coisa acontecer, naquele cenário, né, como que estava acontecendo. Então, nesse primeiro, a gente tem quem são nossos fornecedores. A gente tem o paciente, que é um fornecedor, equipe médica, enfermagem, qualidade, o almoxarifado, que fornece, né, os insumos, toda a equipe assistencial, hotelaria, que faz a higienização dos leitos. Então, eu botei aqui um pouco de quem seriam esses fornecedores, tá? Os inputs para esse processo acontecer, eu botei que os materiais, equipamento de proteção individual, os formulários de auditoria, que até aquele momento funcionavam de forma manual, então o formulário era impresso e as equipes saíam para auditar os pacientes. E a informação, né? Porque precisa ser auditado um perfil específico de paciente que tem ali algum tipo de dispositivo invasivo. Então, a gente precisa dessa informação. O P, quais são os processos? Então, foi subdividido em 3 categorias nesse mapeamento. Então, a gente tem a preparação da auditoria, realização da auditoria e consolidação e análise de dados. O nosso output é o paciente auditado e o nosso cliente sempre principal, e eu boto sempre no topo, é o paciente. E depois todas as outras pessoas que bebem ali daquela informação. Então, a gente tem equipe médica e enfermagem que trabalham, né, ali junto com o paciente, além de todas as outras equipes assistenciais. Eu fiz uma coisa resumida para a gente ter uma ideia básica. Qualidade, que é quem geralmente, né, monitora, e o núcleo, que faz parte também desse cuidado centrado no paciente, das questões de indicadores e reportes. Alguém tem alguma dúvida sobre essa etapa? Posso seguir? Vou seguir. Pode. Ainda aqui, então, assim, o meu output é o paciente auditado, né? A minha saída, né? Minha entrega ao paciente auditado. E aí, para fazer isso, eu preciso de 3 coisas, né? Foi o que foi mapeado. Eu preciso de segurança, eficiência e rapidez.
E como que eu consigo medir e garantir que eu efetivamente estou tendo isso? Então, a segurança eu consigo pela cobertura de auditorias. Então, conseguir, de fato, ter uma cobertura daquele paciente, né? Uma cobertura de vigilância desse paciente. A eficiência pela redução do número de infecções e a rapidez pela disponibilidade dos dados, né? De auditoria, dados de infecções para as equipes. E aí, quais são os indicadores que eu vou definir para que eu consiga medir esses resultados. Então, com relação ao primeiro, eu botei o total de auditorias realizadas, tá? Com relação ao segundo, a densidade de incidência das infecções. E, por último, o tempo médio de divulgação dos resultados. Então, esses são os indicadores do nosso projeto, né? São os indicadores que a gente vai olhar para poder observar de que forma o projeto se comporta, o nosso objetivo se comporta. E aí foi definido como objetivo que a gente tinha que duplicar o volume de auditorias de prevenção de IRAS, ou seja, aumentar a vigilância desse paciente em até 6 meses. Então, tinha que duplicar em 6 meses. E como que a gente ia fazer isso? Num cenário em que a gente tinha uma segregação de fluxos, né, por conta da Covid, a gente tinha uma série de medidas que impactavam de forma negativa a realização dessa auditoria. A troca de informações ficou não prejudicada, né, mas de certa forma limitada, a comunicação entre as equipes justamente pelas divisões físicas, né, de espaço e de circulação das pessoas. E é basicamente isso, tá? E mesmo assim, a gente precisava melhorar o que a gente tinha e duplicar esse volume de auditorias. E aí aqui, para quem não é familiarizado com o tema, eu botei o que são essas IRAs, tá? Como eu falei lá no início, são infecções relacionadas à assistência em saúde. E aí a gente tem 3 tipos. A gente tem IPCS, PAV e ITU. O IPCS é infecção primária de corrente sanguínea, está associada a catéter. A segunda é a PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, e a gente está falando do paciente que fica entubado. E ITU é infecção de trato urinário, relacionada à utilização de catéter vesical. E aí são as três tipos de infecções que a gente, né, controla e mapeia. Enfim. Alguém? Vocês conheciam o tema? Tá tudo bem? Vamos seguir? Acho que é mais intuitivo para quem está na área da saúde, que a gente vê isso normalmente todo dia, ou tá muito no nosso meio. Agora, quem não é, mas para mim é bem familiar. Ótimo. Foi Juliana? Não, quem foi? Eu tô com as imagens aqui diminuídas. Quem foi? Não sei. Vamos lá. Então vamos continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper e perguntar. Tá, pessoal? Então, aqui, para fechar essa parte do definir, a gente levou o projeto, foi aprovado pela equipe de CCH e pela equipe de enfermagem, na verdade, né, construído junto com essas equipes, porque são as equipes que tocam essa questão dentro de uma unidade. E aí os passos definidos foi, a gente tinha que mapear esse processo efetivamente, né, avaliar o processo para identificar essas oportunidades de melhoria, analisar criticamente os resultados que a gente ia obter durante esse mapeamento, e identificar melhorias possíveis com os recursos já disponíveis. A gente tinha como premissa também que a gente precisava utilizar o que a gente já tinha de recurso, que a gente não tinha recurso para fazer compra de sistema, compra de coisas. Então, eu acho que é a realidade de muitos projetos, né? Vocês têm que fazer, mas a gente tem recurso quase zero e é isso que a gente tem para oferecer, mas precisa desse resultado. Então, os processos foram mapeados. Aqui eu botei de forma resumida, mas o processo foi dividido em 3 subprocessos, então, que foram os citados no CIPOC, que é preparação, realização e consolidação. Eu botei mais como uma forma ilustrativa para vocês verem como que pode ser feito e acho que deve como documentação. E aí foram divididos em 3 subprocessos e aí eu botei aqui mais ilustrativo para a gente ter uma ideia. E aí, a gente vem para a segunda etapa, que é o medir. O que eu fiz? Esses 3 processos que eu tive aqui, esses 3 subprocessos que eu tive aqui, eu analisei cada um deles, eu gerei um resumo, né, de qual é o cenário de cada um deles. Então, na minha primeira etapa, que é a etapa de preparação para a auditoria,
eu tinha impressão de fichas, né, para a realização dessa auditoria, e após a preparação, o enfermeiro se dirigia ao setor escolhido e identificava quais eram os pacientes que, enfim, estavam ali naquele perfil para a realização da auditoria. Com relação ao segundo, que era efetivamente a realização da auditoria, a avaliação do paciente era orientada pelos critérios que estavam ali impressos na ficha, né? Se todos os critérios estivessem corretos, a adequação era reportada para a equipe e o mesmo registrava as conformidades manualmente ali na fichinha dele de papel. Caso houvesse alguma não conformidade, o enfermeiro sinalizava a falha, né? Enfim, a não conformidade para a equipe, ali que estava beira-leito, e registrava a não conformidade. Após essas etapas, né, de checar os requisitos, ele ainda fazia algumas outras anotações que ele observava que não estavam ali contempladas naquelas fichas, tá? E aí, depois, na última etapa, que era a consolidação dos dados, essa equipe, né, basicamente é um enfermeiro, né, retorna ao escritório, lança os dados que ele anotou num papel para uma planilha, e mensalmente esses dados eram enviados para o núcleo de segurança. E aí, após receber os dados, o núcleo pegava os dados que eram compilados e lançavam numa outra planilha que gerava os gráficos, que era uma planilha deles, que gerava os Pelo gráficos. amor de Deus. Era isso, era esse o cenário da coisa. E aí eles geravam esses gráficos que tinham um percentual de adesão, que tinha, né, esses indicadores, mas era uma coisa assim, eu faço o meu trabalho aqui e eu te passo. Aí o que você vai fazer é tipo um problema seu, né? Era uma coisa bem segmentada, assim, em caixinhas. E aí, após elaborar esses gráficos, o núcleo enviava os resultados para as chefias. Então, assim, efetivamente, como ele mandava isso mensalmente, a gente tinha os resultados da auditoria pelo menos 15 dias depois do mês fechado, né? Então, assim, às vezes o problema nem era mais o problema, porque já passou tanto tempo, né, que ele fez aquela auditoria, que às vezes o problema já até mudou, porque o problema era sei lá, um filtro do ventilador que estava com problema, e aí já foi até trocado. E aí, quando eu tenho o resultado da auditoria, aquilo nem é mais o meu problema. Então, eu entendi que essa era a principal questão, assim, né? Essa demora da informação, e aí quando você ia agir, você já tinha perdido muito tempo, né? O paciente que foi afetado com aquilo já foi, um mês depois. Então, essa questão. E aí, deixa eu passar. Tá. E aí, eu resumi aqui, né, para a gente olhar com foco, né, quais foram os pontos que eu observei, que eu já falei um pouco, né? A gente tinha uma responsabilidade centralizada, então apenas esse enfermeiro de educação continuada ficava responsável pela realização dessas auditorias, então não era uma coisa disseminada, né, para as equipes. Não havia uma periodicidade definida, então, uma vez que ele tivesse disponível, que ele tivesse um tempo, ele definia quando que ele ia ali realizar as auditorias e quantas ele ia auditar. A plataforma que eles utilizavam, né, enfim, que eles utilizavam para consolidar os dados e analisar e tal, estava sendo descontinuada, né, pela instituição, e eles não iam poder mais utilizar, então era uma questão, né? As análises eram mensais, então foi o que eu já falei anteriormente, né? Depois de 15 dias você vê o resultado do mês anterior, eu acho que, sinceramente, não pode até ajudar, mas acho que não é um retrato fiel do que está acontecendo naquele momento. E o represamento de informações a nível gerencial. Quando o núcleo liberava essas informações, esses relatórios finais, eles eram enviados para os gerentes dos setores, né? E aí nem sempre, quase nunca, para ser sincero, essas informações chegavam efetivamente na ponta, ali no técnico, no enfermeiro, em quem está ali relacionado diretamente com o cuidado. Ficava muito no nível gerencial, nas supervisões, que tinham esse papel de desdobrar, mas a gente sabe que assim, é muita gente, e que às vezes é de fato difícil de você conseguir chegar lá na ponta, no plantonista da noite, né? Tem uma série de questões que dificultam essa passagem. Outros pontos ainda observados é que, por não saber, né, dos resultados, a equipe não se sente desafiada, né? Se você não sabe como que você está fazendo, qual é o resultado do que você está fazendo, como você vai se sentir no direito ali no direito não, né? O estímulo, né? Sentir o estímulo de fazer melhor, de procurar um caminho melhor para fazer aquilo ali. Difícil.
muitos processos manuais, ficha de papel, planilha, joga de uma planilha para outra, enfim, a chance de erro alta, né? A chance de perda de dado, inclusive, alta. E como a incidência de IRAS é basicamente um processo olhado em unidade de terapia intensiva, e a gente só tinha um recurso, né, para fazer essas auditorias, era opção, né, da instituição realizar essas auditorias apenas, né, nessas unidades de terapia intensiva. Tá? Então, conforme a gente identificou nesse mapeamento, buscou quantificar o volume de auditorias realizadas e a incidência dessas infecções. E aí a gente está na etapa 2. E aí a gente quantificou, tá? Nos 6 primeiros meses do ano, a gente observou que a gente conseguiu realizar, num total, 1.340 auditorias, com uma média de 223 por mês. É um número um pouco vago, né, de falar assim, porque a gente não sabe. Aqui não está indexado por paciente dia, em ventilação, enfim. Mas a gente tem já que um cenário que não é um volume alto de auditorias, isso, acho que isso é claro, e a gente também não tem uma padronização de como isso é realizado, né? A gente vê que oscila, cai, daqui a pouco sobe de novo, então assim, a gente não tem uma cultura, né? Por essa imagem dos 6 primeiros meses, claramente a gente não tem uma cultura de prevenção. E aí, quando a gente fala, né, dessa incidência das infecções, a gente tem esses 3 índices aqui, de PCS, 1,42, PAV 1,45, e tu estava zerado, tá? Mais para frente, vocês vão ver isso comparativamente, acho que para quem não é, da área vai entender melhor. Mas, de qualquer forma, aqui embaixo eu botei a fórmula de cálculo para a gente alcançar, para a gente obter, né, essa incidência de cada infecção. Alguém tem alguma observação? Queira colaborar? Queira acrescentar? Não, ainda não. Ainda Tá não? bem completo, não, tá bem completo aqui. Nossa, tá um espetáculo. Aprendendo muito com esse projeto, muito bacana. Obrigado. Então, vamos seguir. E aí a gente vem para a etapa 3, que é o analisar, né? Então, diante desse cenário observado, a gente entendeu que existia essa necessidade de estudar o processo de forma integral, desenhar propostas de melhoria e definir um processo que fosse ágil, né? Que fosse capaz de gerar os dados confiáveis para uma decisão, né, ali, estratégica, para a gente poder ter os dados na mão para poder tomar essa decisão, com foco nessa melhoria contínua da prestação do serviço. Tem uma mensagem aqui? Vamos lá. E aí, num primeiro momento, né, realizou um levantamento dos dados e processos que já estavam implementados. E aí, partindo dessa análise, a direção, o escritório de qualidade, enfim, as pessoas envolvidas nesse projeto, a gente iniciou uma estruturação de uma proposta de processo de auditoria utilizando as ferramentas que já estavam disponíveis, como eu falei, que era uma premissa lá a gente identificou que, de fato, a gente conseguiria fazer com o que a gente já tinha disponível ali na unidade. E que, por isso, não necessitaria de um investimento financeiro, né? Além desse ponto positivo, outro fator relevante, né, para a tomada de decisão do projeto foi que as equipes já conheciam essa ferramenta que a gente identificou que poderia ser utilizada. Então, não seria mais uma barreira, né, mais uma coisa para ser trabalhada, porque eles já conheciam, então já tinham ali uma familiaridade com a coisa. Lucas, o melhor dos Oi? mundos, né? Fazer o processo de melhoria contínua sem investimento nenhum, trabalhar com o que você tem, né? Olha, e assim, geralmente é o que acontece, né? Assim, o que eu ouço muito do pessoal, tem que melhorar, mas olha, a gente não tem recurso, tem que melhorar com o que tem. É um desafio, né? 110% das vezes, todas as vezes, Lucas. O pessoal acha que para fazer mais e melhor você precisa de mais, e na verdade não é isso. Às vezes você tem que estruturar e organizar os recursos que você já tem, e às vezes você já consegue fazer. Pessoas fazendo além daquilo que era para fazer das suas funções, daí não faz o básico e aí tem que contratar mais pessoas, né? Sempre, qualquer coisa que você vai fazer numa empresa falta gente, falta gente. Às vezes não é isso. É você reorganizar um pouco, entender o processo, fazer o que de fato a pessoa precisa fazer
e aí você consegue realocar ela dentro do processo. Então, na maioria dos projetos que eu trabalhei, salvo raríssimas exceções, a gente realmente precisava de mais pessoas para integrar a operação, mas eu vou falar que 98% das vezes era reorganizar os recursos que a gente já tinha para dar continuidade nos processos, nos projetos. Então, isso que você está falando me soa muito bem, né? De não precisamos investir mais para fazer melhor. Sim, sim. Não, e é justamente o que a gente vem falando desde o início, né? Que é a questão da mudança, né? As pessoas, quando a gente vem assim com um projeto de melhoria, de que vai mudar processo, existe muita resistência, né? E aí a gente precisa trazer essas pessoas para o projeto, porque o projeto é para elas, né? O projeto é para melhorar e para mostrar o resultado do que elas já fazem. Que às vezes elas estão fazendo tanto que elas não conseguem mostrar o resultado do que elas estão fazendo. E aí aquele trabalho às vezes acaba não tendo o valor que deveria. E aí eu acho que é muito caminho de tipo, gente, vamos fazer melhor para que a gente consiga mostrar que o que vocês estão fazendo é muito bacana e que a gente pode fazer ainda melhor. Então acho que o foco é bem isso. E aí, Ô, Lucas. inclusive, né? Oi, Oi, perdão, cortei você aqui. claro. Só para complementar um pouquinho com a sua ideia, que a gente está conversando aqui, a primeira ferramenta que quando a gente vai fazer uma consultoria, aquela que dá o ano do pessoal, é o 5S. O 5S é a porta de entrada da ferramenta do Lean. Porque é uma ferramenta, assim, digamos, simples, mas que quando os hospitais olham e dá uma analisada que não aplica o 5S, e quando vê a diferença depois, é onde você traz o pessoal para o projeto. Onde você fala, não, É porque o 5S é aquela coisa é que o a pessoa pode visual. aplicar na vida dela sem ninguém. Ela Sem pode, se ela ninguém, quiser entendeu? É uma aplicar ferramenta na mesa dela, ela vai aplicar, no armário da Ô, sala Lucas, dela. isso que eu É, ia falar. O 5S é para a vida. Dá para fazer 5S nos contatos, no Instagram, isso. Não, é sensacional, muito Eu bom. diria, eu diria que é essencial de vez em quando fazer um 5S. E quando faz o dia D no hospital, eu já vi o hospital tirar muita coisa ali, depois faz a feirinha, aquela coisa, você vê muita coisa. Onde estava isso no hospital? Às vezes é melhor não saber, Paulo. É. Às vezes é melhor não Ah, saber. mas, Paulo, até nesse negócio de o que falar para as pessoas do hospital, muitas vezes a gente chega assim, vamos fazer um 5S. Daí as pessoas, ai, que coisa mais antiga fazer 5S e tal, ai, que coisa. Daí eu olho, tá, então se é antiga, tu já fez, né? Daí a pessoa, não fizemos ainda. Não, outra coisa, É. Lucas, uma das plataformas lá desde o início que eu ouço falar em Lean, tá? Voltando um pouquinho ao assunto, é sempre vender essa ideia de fazer mais com o mesmo recurso. Sempre assim, sempre o Sim. Lean se fala isso, ó, eu consigo botar mais pacientes no mesmo local, com os mesmos funcionários, com os mesmos recursos e possivelmente com uma lucratividade maior. Sim, sim. É o coração da coisa, né? É a gente conseguir fazer mais com menos. Ou pelo menos sem aumentar o que já está sendo É. investido, né? E aí, assim, como seguindo, né, a ideia, adorei as contribuições, foi ótimo, pessoal. Seguindo, a ideia do que eu estava dizendo, esse movimento ele foi tão bacana, né? As pessoas compraram a ideia que, em paralelo a esse projeto, né, o escritório de qualidade, a CCH, passou a revisitar os critérios, que eram o que limitava, o que o projeto se limitava a não interferir, que eram os critérios técnicos, né, das auditorias. Então, essas equipes se juntaram, né, e começaram a revisitar quais eram os critérios de análise, quais eram os critérios de manutenção, tá, dessas auditorias. Então, quais eram os critérios ali do checklist, para quem não é muito do tema, quais eram os critérios que eles iam olhar nos pacientes, né, de acordo com normas, enfim, regulamentações e tal. Então, como eu falei, essa parte do analisar é isso. A gente vai fazer isso, é um projeto, e a gente vai utilizar ferramentas de baixo custo, definiu, e aí a próxima já é o implementar, melhorar. Cadê? E aí, como eu falei, a gente utilizou uma ferramenta de baixo custo, que já era
que já era da instituição, a gente usou, todo mundo sabe, por essa carinha aí, aquele Forms famoso, até por conta, de fato, aí aqui fazer um parênteses, por causa do cenário de pandemia, de limitação de fluxos e tal. Entrar com folhas se tornou uma coisa inviável. As folhas precisavam ir para quarentena, e aí, assim, o que já demorava ia demorar muito mais. Então, a gente pensou, de que forma a gente pode fazer isso? Vamos criar formulários online, onde as pessoas preenchem essas informações, e a gente vai ter o acesso a tudo que foi coletado em tempo real. Porque uma vez que foi preenchido, vai cair no banco, seja lá onde a pessoa que fizer a gestão estiver. E eles poderiam utilizar com materiais que ficariam dentro do CTI, ou o próprio celular, higienizar o celular. Então, não existia ali uma barreira para que fosse realizado. Então, a gente desenvolveu os formulários eletrônicos para cada auditoria. Aqui eu estou falando especificamente das IRAs, mas aqui está uma imagem de higienização das mãos, porque também foi nesse pacote, Quem vai de ser? medidas. Oi, Juliana. Juliana? O áudio tá ligado, Tá Juliana. ligado. Nesse pacote de medidas que a gente tratou não só as IRAs, mas a gente tratou a questão de higienização das mãos, de lesão por pressão, de queda, enfim. Tinha outros checklists. Mas o foco aqui é a questão das infecções relacionadas à assistência de saúde. E aí a gente definiu um cronograma para a implementação desses processos, construiu um relatório que fosse dinâmico, e aí, assim, nesse cenário, naquela época que a gente tinha, era um Excel, e aí esses relatórios, né, esses dinâmicos foram construídos no Excel, puxando essas informações dessas bases dos formulários. A gente desenvolveu as instruções de trabalho para o treinamento das equipes, pensando já em longo prazo, treinamento das equipes para a utilização da ferramenta, então a gente ia junto com as equipes, ensinava como fazia, acompanhava. O alinhamento com todas as equipes envolvidas, né, para todo mundo saber o que está acontecendo, e a definição desses cronogramas de monitoramento dos resultados, para a gente ver se estava sendo efetivo, se não estava, se as pessoas estavam tendo adesão ao projeto ou não. Tá? E aí aqui, opa, tá. Aí aqui eu já trago. Então aqui, o que a gente fez? Para cada auditoria que a gente tinha, a gente fez um QR Code, e esses QR Codes ficavam disponíveis nas unidades de internação, né? Na enfermaria, o CTI, enfim, ficavam disponíveis, e uma vez que fosse ser auditado, a pessoa lia o QR Code e já abria o formulário, ela preenchia, e aí esses dados iam diretamente para esse banco. Esse banco estava conectado com uma planilha de Excel que consolidava os dados sozinha e já gerava aqui essa tela de baixo, que a gente tem esse azulzinho, que eu tenho o total de análises conformes e o percentual de conformidade. Então, quando eu entrava, eu selecionava ali em cima o mês e ele já me dava de cara os percentuais de conformidade de todos os indicadores que eu estava medindo. Então, como eu falei para vocês, além dos 10 IRAs, né, a gente via também higienização das mãos, identificação do paciente, lesão por pressão e risco de queda. Então, a gente já via qual estava sendo o cenário da coisa. E dentro de cada quadradinho desse, tipo IPCS manutenção, dentro de cada um desses, a gente tinha esse painel que está aqui do lado, em que eu via os resultados por critério. E aí ele sinalizava para mim qual era o meu critério ofensor, que era esse que ficava em vermelho, que era o que tinha menos conformidade. Então eu sabia que naquele mês o meu percentual de conformidade de paciente identificado com pulseira, e aí entendendo que pulseira legível com data de nascimento e nome completo, que eram os indicadores, os marcadores de identificação, era 97%, mas que ainda assim era o meu com menor conformidade, por exemplo. E aí eu tinha o total de análises conformes e o percentual de adesão lá embaixo. E aí, para cada janelinha dessa, eu tinha isso, eu conseguia rapidamente identificar quais eram os meus ofensores. E aí, além disso, né, essa planilha Excel, né, que foi o que a gente tinha de ferramenta na época, foi disponibilizada dentro da intranet. Então, as pessoas podiam acessar de qualquer computador do hospital e acompanhar esses resultados em tempo real, porque os resultados iam migrando
eles acessavam e verificavam como que estava. E assim, eu não botei aqui, mas a gente tinha ainda a tela que ramificava por setor. Então, eu quero ver a minha unidade de internação B, ou minha unidade de internação do 10º andar. Eu clicava lá e eu via quais eram os resultados por unidade, e não só consolidado de todo o hospital, porque a gente tem unidades diferentes, os problemas com certeza são diferentes. Às vezes não, mas com certeza não, às vezes são diferentes, mas eu acho que cabe pro gestor do serviço, né, do setor, enfim, do lugar, ver o dele, para que ele possa trabalhar com a equipe dele aquela questão específica. Tem 2 mensagens aqui, alguma pergunta? Não. O Forms era o que a gente tinha no momento, né? Hoje, assim, só fazendo um parênteses agora, né, desse projeto, existem muitas ferramentas hoje, né, assim, tem 4 anos, né? Tem muitas ferramentas hoje que já dão uma, uma autonomia, enfim, uma sofisticação muito maior que poderia ser aplicada num projeto como esse. Por exemplo, eu não sei se vocês aqui conhecem, mas existe uma ferramenta chamada REDCap, que é usualmente, né, utilizada para pesquisa, tá? E aí, essa ferramenta, esse REDCap, que ele, né, no geral, ele é utilizado para coleta de dados em pesquisa, ele pode ser adaptado também para projetos de melhoria, projetos operacionais, para treinamentos, para uma série de coisas. E muitas instituições de saúde têm e não utilizam o REDCap com esse fim, utilizam só para pesquisa. E aí, assim, como é uma plataforma de coleta de dados para pesquisa, é uma plataforma robusta, é uma plataforma que garante a qualidade e a segurança do seu dado. Você tem controle de acesso, hierarquização desses acessos. Você consegue fazer disparos por e-mail de alertas de não conformidade. Por exemplo, se toda vez que eu preenchesse a ficha, toda vez que eu identificasse que existia algum item não conforme do critério, automaticamente ele dispara um e-mail para a ala, ou para o gestor, ou para a CCH, enfim, para algum responsável informando que existe uma não conformidade. Então, assim, além da coleta segura de dados, ele oferece ainda uma série de outras funcionalidades que tornam a coisa mais fluida, né? Alguém aqui nos comentários citou BI. De fato, o REDCap se escreve assim, ó. O BI, de fato, inclusive com o REDCap, ele funciona muito bem. O REDCap, ele consegue, para cada projeto que você cria, é possível você gerar um token, tá? Esse token, você consegue conectar ele com o BI. E já tem experiências de projeto, sim. Você consegue conectar ele com o BI e aí os dados migram em tempo real para o BI e geram os painéis de BI atualizados com o mesmo detalhamento que a gente tem aqui, só que com a questão de que no BI a gente consegue ter aquilo que eu falei lá, isso, uma interoperabilidade. Então, se eu tenho identificadores, chaves desses pacientes nesse meu projeto de REDCap, que eu tenho também, por exemplo, em um outro banco de dados, eu posso vincular essas informações e ter uma informação muito mais robusta desse paciente. Então, digamos que eu colete aqui esses dados desse paciente, mas eu tenho uma outra planilha que eu tenho de onde esse paciente veio, a data que ele internou, a data que ele saiu, o desfecho que ele teve, uma série de outras informações. E aí eu consigo cruzar e eu consigo ver, olha, os pacientes que apresentaram não conformidade, geralmente tem uma média de permanência de tantos dias, ou os pacientes que tiveram uma PAV, ficaram em média tantos dias no CTI. Então, a gente consegue, por exemplo, cruzar essas informações e ter um dado mais robusto, que foi isso que eu falei lá atrás de interoperabilidade, acho que eu já falei isso. Mas, enfim, hoje a gente tem essas ferramentas que tornam a coisa mais robusta. E é livre, né? Assim, os hospitais, enfim, as instituições precisam cumprir alguns requisitos de TI, mas é uma coisa sem custo, assim, né? Não existe, não é uma coisa paga. E traz uma robustez bacana a dados, a projetos, enfim. É bacana. Se vocês não conhecem, se alguém quiser me procurar depois para saber um pouco mais também, pode, tranquilo. E é uma coisa bacana. Acho que se vocês estão pensando em fazer esses projetos, acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma estudada nessas ferramentas. E agora, voltando para o caso.
E agora, voltando para o caso, a pessoa, tem alguém me mandou uma mensagem, eu quero, mas está com o nome iPhone. Eu não sei quem é. Mas pode me procurar depois. E aí, voltando para o projeto, é, vamos lá. Sou eu, Lucas. Não vi que estava Oi. com o nome iPhone. Ah, Desculpa. nada. Meu Eu iPhone vou aqui, te. nem ia perguntar. Tem um penetra aí. Não, sou eu, gente. Eu vou te chamar lá no LinkedIn, tá bom? Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Falou. Obrigado. É, Então é isso. Então a gente conseguiu mapear, criou essa ferramenta, começou a medir, e a gente foi vendo de que forma isso se comportava. Para essa etapa, a gente também mapeou esses processos, mais uma vez. Para a questão de treinamentos, documentação de processo é super importante. O hospital geralmente tem uma troca de equipes razoável. Então, assim, para a gente manter essa cultura e manter os fluxos, né, os processos funcionando, a gente precisa ter capacitação dessas equipes, treinamento, e o mapeamento de processo é essencial nesse sentido, tá? Então, aqui, saindo da etapa 4, que foi o melhorar, que a gente, né, aplicou, né, a gente vem para a etapa 5, que a gente vem controlar e medir esses resultados. Então, assim, não se assustem, mas foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente considera os 6 primeiros meses de julho, né, até julho, com relação... se a gente considera o primeiro mês de projeto, né, com relação aos meses anteriores, foi alcançado um número 5 vezes maior de auditoria. Exatamente isso. E aí, assim, eu acho que está nítido para vocês, mas assim, o que eu fiz? Como nesse projeto novo, a gente conseguiu capilarizar para ter mais pessoas fazendo essas auditorias, né, outros agentes, e a gente conseguiu estender para outros setores, né, para as unidades de internação, semi-intensiva, pediatria, neonatal, tudo, eu botei separado o que é utilizando a mesma métrica, que é as auditorias em CTI em azul escuro. Em azul claro, a gente tem todas as outras unidades que com certeza vão ter um volume menor, porque você tem menos pacientes com dispositivos invasivos. Então, considerando a mesma métrica dos pacientes que eram aplicados de janeiro a junho, a gente alcançou quase 3 vezes mais auditorias. Tá? E se a gente ainda considerar tudo, né, que a gente conseguiu fazer, o resultado 5 vezes maior. Tá? Aqui eu trago o resultado da incidência de íris. Eu acho que vale ressaltar, para quem não é da área, que a incidência de IRA, que a IRA, né, a infecção, no final tem meus contatos e eu vou deixar disponível para vocês. Eu estou lendo aqui as mensagens. No final tem todos os contatos, aí vocês podem entrar em contato comigo. Vale ressaltar, voltando, que a infecção, a incidência de IRA, ela é multifatorial. Não é porque eu vou fazer mais auditoria que eu vou ter menos infecção. Porque existe uma série de outros fatores, mas sem dúvida, você ter maior vigilância impacta em você conseguir manter uma qualidade melhor assistencial, né, relacionada ali aos cuidados com o paciente. Como a gente estava, né, como a gente tem as medições anteriores, né, de 2018 e 2019, a gente não tinha um cenário de pandemia. Quando fui analisar os dados de 2020, eu fiz 2 cenários. Um cenário que são dos pacientes não COVID e um cenário considerando os pacientes COVID. Então, para a IPCS, que é de corrente sanguínea, o que a gente observou? Que nos pacientes não COVID, a gente conseguiu ainda reduzir essa taxa. Tá? E, considerando os pacientes COVID, ela cresceu, mas ela ainda ficou dentro da tolerância ali. Ficou dentro da margem. Com relação à incidência de pneumonia, a gente teve um aumento expressivo dos pacientes, né, quando a gente soma os pacientes de COVID, justamente pela característica da doença, né, a gente tinha muitos pacientes, né, com questões respiratórias, utilizando ventilador. Então, assim, o seu N de possibilidades de infecção aumenta muito. Você tinha equipes sobrecarregadas, hospitais lotados, e aí isso impactou de fato. Mas considerando ainda os pacientes não COVID, apesar que, mesmo considerando esses fatores de ter um hospital superlotado, de ter equipes esgotadas, pessoas trabalhando direto e tal, a gente conseguiu manter ainda um resultado dentro da tolerância e ali próximo ao do ano anterior. De fato, a questão da COVID foi um ofensor para essa questão da PAV.
E a incidência de TU a gente conseguiu manter zerada nesse ano. Tem 6 mensagens. Deixa eu ver aqui antes de seguir para o próximo. Eu estou passando seu LinkedIn aqui. Ah, tá ótimo. Obrigado, Paulo. Então, esse foi o cenário do que a gente teve com relação às incidências, que foi um indicador que a gente mapeou lá no início, naquelas caixinhas pretas. Lembra que a gente, total de auditoria, incidência e o tempo. Vamos para o próximo. E aí, aqui no controlar, a gente faz uma análise também do que a gente, né, encontrou. Então, o que teve de ganho, né, com relação a esse processo? A gente teve um sistema unificado, né, através desses formulários simples, né, dentro de uma plataforma que era fornecida pela instituição. E aí foram criados, né, esses formulários de acesso livre para toda a equipe, né, a gente difundiu essa cultura, essa informação. A gente teve redução, eu diria até extinção, em alguns casos, desses processos manuais de formulário em papel, de planilha, assim, reduziu muito, né, por serem os formulários online. A gente deu responsabilidade, né? Então, a gente definiu quem eram os auditores responsáveis por cada setor. Então, o compartilhamento do processo deu autonomia para que cada supervisor, enfim, né, de gestor de cada setor tivesse responsabilidade e foco nessa identificação das melhorias do próprio setor. A gente ampliou para todas as unidades do hospital, que eu já falei antes. A gente definiu, criou um cronograma de auditorias, então a gente conseguia, de fato, verificar se estava sendo feito na periodicidade correta, se o cronograma de auditorias estava sendo seguido, então como que a coisa estava sendo efetivamente executada. E, como eu falei também, a análise detalhada por setor de forma semanal. Então, os setores conseguiam ali semanalmente trabalhar nas suas reuniões semanais, que tinha, né, esse fluxo de reuniões semanais dos setores, eles conseguiam levar esse dado, fazer uma gestão à vista, né, e debater esses assuntos, pensar no que podia melhorar, o que eles tinham identificado de problema na semana anterior. Então, a gente saiu de uma análise que às vezes demorava 1 mês e meio para uma análise semanal. E aqui, consolidando os resultados, então a gente tem uma nova ferramenta que foi adotada como instrumento de trabalho, né? Então, através disso, a gente conseguiu aumentar pelo menos 3 vezes o volume de auditoria. Parece um pouco bizarro, mas é real esse caso, não é uma coisa criada para apresentação, é real. E a gente conseguiu ainda manter, em alguns casos, reduzir a incidência de IRAs, apesar de todo o cenário catastrófico daquele momento ali. Então, outros ganhos obtidos, né, a forma como foi feito o projeto, a remodelagem dos processos, que envolveu a equipe, né, engajou nesse processo de melhoria contínua, de percepção de valor para a equipe, para o paciente, para todo mundo. A gente, nessas reuniões, né, com a qualidade, com a CCH, passou, né, a ser feito plano de melhoria focado, e aí a gente conseguia monitorar de que forma os planos, quando a gente identificava que não era uma coisa específica de um setor, mas que talvez impactasse vários setores, a gente fazia esses planos de ações, ia monitorando e enfim, tocando essas ações. Transferência de conhecimento contínua, por treinamentos, né? Aquela questão da estimulação da equipe em participar mais ativamente desses ciclos. Reconhecimento das equipes através dos resultados, então a liderança conseguia acompanhar, e aí existia até um projeto que não andou, mas que eu achava super bacana, que era de fato, divulgar as equipes com os melhores resultados, né? De botar em algum informe da instituição, de ter algum tipo de premiação para que essas equipes se sentissem ali reconhecidas. O acesso dos resultados, onde eles estivessem de forma transparente, era só acessar o seu computador e abrir que você tinha acesso ao resultado. Essa disponibilização, né, dos dados, disponibilidade desses dados em dashboards em tempo real, por toda a equipe. E, como eu falei, acabou, né, que o projeto impactou nesse movimento aí de revisão de políticas e protocolos pelas equipes que eram responsáveis por essa parte, né, na instituição. Então, teve aí alguns efeitos até secundários desse projeto.
Para fechar, eu botei essa frase porque eu sempre uso ela nas minhas apresentações, que eu acredito que os processos automatizados eles permitem uma operação muito mais ágil e segura. E para a equipe e para o paciente, né? O nosso foco é sempre o paciente, mas a equipe faz parte, né? É a parte principal também, né? Da execução da coisa. Aumentando a efetividade e tornando o processo completamente gerenciável. Com dados a gente consegue, né? Gerenciar, avaliar, fazer proposta, tentar melhoria. Se a gente não tem esses dados, se a gente não automatiza os processos, a gente não sabe onde a gente está, a gente não tem como saber para onde a gente quer ir. Então, isso é super importante. E eu encerrei. Encerrei, gente. Acabou. Deixa eu Já ver passei o aqui. LinkedIn seu no chat. Tá ali. Tá ótimo. Deixa eu ver. Nossa, 8h30 já. Foi, me alonguei. E Falei, aí, gente? sexta-feira vai ser o objetivo. Comentários, algumas dúvidas, estamos abertos aqui para estar ouvindo vocês. Gente, excelente, excelente. Já te adicionei no LinkedIn, achei incrível como a gente pode. Você vê que não é complexo, né, Lucas? São coisas que basicamente dá para ser feito, né? Mas assim, é claro que a solução que você deu de conectar aquilo com o Google Forms, apesar de ser uma ferramenta que é muito usada, gente, na área da saúde tem muita gente que ainda não conhece essa ferramenta. E pode ter certeza que, eu não sei onde você implantou esse projeto, mas pode ter certeza que a partir desse projeto muitas pessoas estão começando a usar ou continuaram a usar Google Forms, ou porque traz uma segurança de dados, porque você não consegue modificar a planilha, você entra lá e deleta. Quantas Nossa, vezes a gente dá já viu vontade de funcionar? chorar. Dá vontade de chorar. Quantas vezes, gente, a gente já teve funcionário que estava lá compartilhado a planilha, ele foi desligado, apagou tudo, e a gente não conseguiu recuperar. Então, assim, é inestimável, o conhecimento é inestimável. Para uma sexta-feira, fechou com chave de ouro, meu querido. Parabéns, lindo projeto, lindas soluções, incrível como a gente juntar uma coisa simples, né? Um DMAI que a gente traz um resultado fabuloso como esse, né? Olha, parabéns, de verdade, Lucas. Gostei muito de conhecer você. Gostei muito aí do Paulo ter trazido esse tema para a gente. E super relevante, ó, inestimável. Eu amei, amei, amei mesmo. Parabéns. E, nossa, espero que você venha mais vezes aí trazer outros conteúdos aí para nós, que eu vi ali já no seu LinkedIn. Eu vi que você fala de outras coisas também que seria bem interessante a gente ter aqui. Então, foi um dos temas que eu mais gostei hoje, assim, dentro dos GTs que eu participei desse ano, tá? Então, realmente, muita qualidade e com certeza, se você puder falar mais sobre a ferramenta, eu vou te chamar lá. Agora que você apareceu aí, filho. Então, mas, Poxa, ó, obrigado, muito legal, obrigado. cara, Fica à muito vontade, pode me legal. procurar, a gente conversa. Hoje tem, como eu falei, hoje a gente tem até outras ferramentas sofisticadas, né, que a gente consegue fazer até coisas mais robustas, mas assim, se você não tem recursos, às vezes não é uma justificativa, às vezes um forms que a maioria das empresas tem hoje, né, algum tipo de serviço de nuvem, de alguma coisa assim, né, para você ter as suas planilhas, as suas coisas, é, te dão esse caminho, sabe? Não, você não precisa ter a melhor ferramenta, a mais sofisticada de todas para você conseguir executar um projeto. E naquele cenário que a gente tinha, era o que, era o que tinha e funcionou, entendeu? Então, eu super agradeço a sua fala, foi super bacana, obrigado. E estou disponível também para a gente conversar e, enfim, e trocar aí figurinhas sobre o tema. Não, Lucas, olha só, lá também conceitualmente, né? Sempre se fala que as ferramentas, sei lá, tipo acreditação, o Six Sigma e tal, sempre dão qualidade ao processo. E o Lean dá velocidade ao processo. Então, a junção das duas ferramentas é que dá essa coisa legal aí de ter velocidade com qualidade. Eu estava aqui ouvindo aqui, fiquei pensando, assim como surgiu o Lean Six Sigma, né, juntando essas duas coisas, quando será que nós vamos ter uma ferramenta chamada Lean Acreditação? Sabe? Nossa, Junto, seria
importante, né? Não, inclusive eu tenho um estudo de que são complementares, e não são antagônicos, ou seja, da mesma forma que o Lean Six Sigma, né? Então, assim, ó, sei lá, me deu a ideia agora, ó, vou lançar uma ferramenta, um produto no mercado, Lean Acreditação. Um Tá? acelerador, né? Assim, não, assim como já existem outras coisas, tipo Lean Coast, tá? Para tu medir justamente os efeitos do Lean, né? De repente fazer uma, sei lá, criar uma. Sei lá, me deu a ideia aqui agora. Não, eu acho super, super bacana. E eu acho que a coisa anda muito nesse caminho, assim, como eu falei lá no início, da gente hoje ter que ter o pensamento Lean. E eu acho que isso faria com que a gente tivesse esses processos de acreditação e essas questões de forma mais simples. Se a gente tivesse as equipes condicionadas a pensar Lean, né? Porque a gente precisa capacitar as pessoas para que elas tenham esse pensamento, esse comportamento. Talvez a gente conseguisse alcançar, porque a acreditação é um processo muito mais robusto, né? Enfim, de processos e coisas que precisam ser adequadas, tratadas, às vezes construídas, né? Mas eu acho que é um caminho e eu gostei da ideia. A gente Não, pode... eu até discordo de assim, a acreditação não é que ela seja robusta. A acreditação ela está escrita, regulamentada, tem certificação, certo? Na realidade, o Lean é muito mais robusto, porque assim, ó, porque o Lean tu trabalha muito mais coisas e o efeito Lean ele é muito mais visível. A acreditação, assim, ó, quando tu começa a acreditação, segurança do paciente. Poxa, isso é o básico, segurança do paciente. Até tu chegar na excelência, claro que aí vai ser robusto, mas o caminho é muito mais longo do que Sim. você ter um projeto de Lean funcionando, sei lá, mostrando resultados. Aquela velha história que o Paulo falou vamos começar pelo 5S. Por quê? Porque o 5S ele mostra resultados imediatamente. Que legal, que bacana. Vamos implantar isso no bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico é aquele resultadão assim e tal. Daí, opa, os outros setores, pô, vou fazer isso, vou trazer isso para mim também, porque lá teve resultado, tá? Ou Sim. seja, É cultura, Jaime. É a é, parte cultural, é a mudança é, cultural. não, porque as É a pessoas querem. mudança do mindset, entendeu? É tudo um combo do Lean, né? Não, e na realidade, o que a gente quer é o deadline, né? É a última linha lá, saber o resultado que deu, É. certo? Isso que é importante, Sim. em todos os aspectos. E o Lean, ele provoca muito isso, certo? A acreditação, ela te dá, claro, te dá segurança, te dá perpetuidade, Sim. a acreditação na organização, tá? Só que a acreditação está muitos passos à frente, muita, tá? Apesar que, aquela história, os primeiros projetos de qualidade na indústria começaram lá início da década de 80, chegou no hospital nos anos 2000, certo? O Lean chegou nas indústrias em 1990, em hospital chegou em 2010, ou seja, é 20 anos de gap, tá? Sim. Então, sei lá, então e a Eu acreditação, falei, ô Jaime, eu falei essa questão do pensamento Lean, né? sim, sim. No sentido de que às vezes os hospitais fazem a acreditação, mas com o tempo a coisa se perde, porque foi preparado para acreditar, mas você não tem aquela cultura de melhoria contínua de fato nas equipes. Então, assim, às vezes o hospital faz a acreditação e aí na próxima, os pontos que ficam, às Daqui a vezes 3 anos nós vamos ver de novo isso aí. é a mesma coisa, porque as pessoas não têm essa cultura da melhoria, as pessoas estão fazendo para cumprir um requisito do manual. Por isso que eu acho que talvez, assim, o que eu acredito, né, é que a gente só consegue garantir essa manutenção, né, do nível de qualidade, dos fluxos, né, dos processos, com essa questão de ter um pensamento lean, um pensamento de melhoria contínua, essa questão. Porque é muito comum, Gerenciamento assim, diário. você vê essa perda, né, durante uma avaliação e outra, você vê essa perda. Porque, de fato, não é uma cultura. A instituição foi preparada para a acreditação, mas aquela cultura ainda não está enraizada ali no corpo, né? E a outra cultura que o Lean mexe, Jaime, foi exemplo no hospital que eu trabalhei também aí, é trabalhar com todas as equipes. Todas as equipes. É triagem, é rouparia, é enfermaria, é área médica, Com todo mundo está linguagens envolvido. diferentes, né? Mas todo mundo tem Isso. que... Mas todo mundo está envolvido, todo mundo passa pelo processo. A gente fez estudo de VSM desde a entrada do paciente até a saída. Então passa por tudo. Então aí quando eu fazia o VSM, falava, ó, tempo que não agrega valor. É culpa do laboratório que demora
240 horas. Ah, eu falo, não é culpa do laboratório. É todo Paulo, mundo envolvido. só de, É todo mundo junto. só Entendeu? explica Então, o que que é o VSM para as pessoas que não conhecem o VSM. É Value Stream Mapping. É onde você faz todo o Cara, mapeamento do processo, que você faz, acompanha o processo desde a entrada até a saída, é, e você tira o tempo que agrega valor, o tempo que não agrega valor, o lead time, é tudo esse tempo que a gente vai trabalhando em cima para poder Aí fazer a dá, melhoria. dá para fazer um treinamento, Paulo. Mais um tema. Super não, É uma importante. boa, é uma boa. O eu, VSM é não, fundamental. eu conheço o VSM, tenho o livro original do VSM e eu confesso que eu não sei fazer. Não sei. Desenho o Aí, processo. Lucas, joga lá, Lucas, para a gente fazer esse treinamento junto que Gente, vale a pena. eu particularmente desenho o processo muito bem. Sei desenhar o processo, fica legal pra caramba, mostra tudo. Mas o VSM, para mim, é um entrave. Não Vamos, consigo. vamos desenvolver esse material aí, vamos Isso. trazer para o pessoal. E é legal você fazer junto com a equipe. Quando eu fiz em Viamão, pegou quem podia participar, mas tinha mais de 60 pessoas. Aí você viu o pessoal, é culpa de não sei do quê. Aí dá um feedback, a pessoa levar o pessoal. Eu falei, gente, não leve nada pelo pessoal, é profissional. Aqui a gente vai estar vendo, a gente está procurando para poder aquilo que não agrega valor. Então é fundamental. É a parte cultura, como o Lucas Ah, falou, é muito para ser trabalhado mesmo Só até um o pouquinho, só um fim. pouquinho, só um pouquinho. Ó, esse aqui vocês não têm. Ó. O original do VSM aqui, ó. Rapaz, aí, ó. Do Aí, John ó. Shock aqui, ó. Ah, Esse aqui é o original, ó. Sei lá de que ano é isso aqui. Que isso, Ensinando a hein? fazer Passo a passo. o material é enorme. Isso bonito, aí. hein? Bonito, hein? Bonito e É isso. útil. Que não adianta só E- bonito. É, é bonito e útil, é. Não, é um manual de como construir o VSM. Então, Aí, sensacional. todos. Tem todos os cálculos, tem todos os passos. É. Esse aqui é complementar ao primeiro livro. É de 2013 esse material aqui. Muito Legal. bacana, Jaime. Oi? Muito bacana, muito bacana. É um material rico aí. Sim. Vamos deixar então aí já no Uma ar pauta. esse novo tema aí para a gente trazer para o pessoal. Obrigado, né, pela contribuição durante todo o treinamento, Jaime. Super bacana. Colaborou bastante aqui para o nosso sextor. Mais alguém tem alguma coisa? A gente pode encerrar? Acho que foi, pessoal. Então é isso, gente. Muito Ah, obrigado. obrigado a todos pelo tempo, Obrigado. pela paciência. E boa sexta-feira e bom final de semana para todos. Um abraço a vocês. Valeu. Um abraço.